Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aí para mais esse vídeo. Que bom que você tem assistido, que bom que você tem compartilhado. Estou muito feliz e louvo a Deus por você estar aí do outro lado assistindo e compartilhando as mensagens da Palavra de Deus. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Não sei se você está na sua casa, não sei se você está no seu trabalho, eu não sei se você está de repente viajando, eu não sei em que momento você está. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus te trouxe até aqui e Ele quer que você assista esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer que você ouça a mensagem que nós vamos compartilhar aqui. Então fique aí, assista até o final. Se você gostar, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que Deus abençoe muito a sua família e a sua vida. Bom, o texto que nós vamos refletir aqui hoje, ou melhor, o assunto que nós vamos refletir hoje, é um assunto que às vezes nós evitamos falar. É um assunto que às vezes nos causa dor, nos causa sofrimento, mas é um assunto que faz parte da nossa realidade. Todos nós já passamos por isso, ou todos nós já perdemos alguém especial, todos nós passaremos pela morte um dia, e é esse o assunto de hoje, a morte. Nós vamos entender um pouquinho por que a morte existe, e por que nós temos que passar por ela, e por que nós perdemos as pessoas que nós amamos para a morte. Nós vamos ver também que existe sim esperança para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que têm fé em Deus. Eu gostaria de começar esse pequeno texto de hoje lendo uma mensagem que está em João 8,32. É um texto muito conhecido de você, da sua família, de todos os que conhecem um pouco da Bíblia. Ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigos, muitas pessoas são enganadas, muitas pessoas sofrem por não conhecer a verdade. Muitas pessoas permitem que qualquer coisa as convença. E isso tem trazido muita dor e muito sofrimento para a humanidade como um todo. Mas o que é verdade? Você sabe o que é verdade? Você consegue definir o que é verdade nesse contexto bíblico? Bom, a própria Bíblia nos diz o que é verdade. E a própria Bíblia nos diz no que nós devemos acreditar. Bom, João, um dos discípulos de Jesus, ao escrever o seu evangelho, ele nos disse assim, olha, em João 17, verso 17. Leia aí na sua Bíblia se você tiver a possibilidade. Ele escreveu assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, o que é a palavra? O que nós temos como palavra nesse contexto bíblico? A palavra está aqui em minhas mãos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Toda vez que você abre a sua Bíblia, não é qualquer livro, não são qualquer palavras, não são qualquer letras que estão aqui. Aqui está a palavra de Deus. Toda vez que você abre a sua Bíblia, é Deus falando com você. E um outro texto muito interessante está em Salmos 119, verso 105. Ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, irmão, sabe, irmã, muitas pessoas têm vivido em trevas porque não permitem que a luz da palavra de Deus ilumine os seus caminhos. Muitas pessoas acreditam em qualquer verdade, muitas pessoas acreditam em qualquer pessoa, muitas pessoas acreditam em qualquer texto, mas se recusam a acreditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então nós temos que colocar isso no nosso coração. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é verdade? A verdade, segundo João, está escrito em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você não tem o hábito de conhecer a palavra de Deus, coloque isso como meta, como objetivo na sua vida. Leia a Bíblia, aprenda mais sobre a palavra de Deus. Aqui estão textos lindos, mensagens maravilhosas que podem mudar a sua vida e abrir os seus olhos para as verdades que ainda estão ocultas para você.
leia a Bíblia, aprenda mais a palavra de Deus. Bom, feito esse enunciado, nós vamos para o nosso assunto de hoje, que é a morte. Por que nós morremos? Por que existe a morte? Por que a humanidade tem que enfrentar a morte? Bom, para isso nós precisamos voltar lá atrás, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal. Ele diz assim, ele deu uma ordem para esse casal, e ele diz assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto está em Gênesis 2, verso 17. Então Deus, quando criou o jardim, colocou lá todos os animais, todas as frutas, todas as árvores, e no meio do jardim ele colocou uma árvore, que era a árvore da vida eterna. Essa árvore era guardada por anjos, por querubins. O homem não tinha acesso a ela. E ainda tinha outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, o Deus disse ao homem: de todas as árvores, de todos os frutos comereis. Da árvore do conhecimento da vida eterna, essa estava inacessível ao homem, porque se o homem comesse daquela árvore, ele viveria eternamente. E uma outra árvore, um outro fruto, Deus disse: dessa não comereis, porque essa traz o conhecimento do bem e do mal. Bom, Deus colocou essa árvore lá e colocou um fruto mágico para que o homem não comesse? Deus colocou alguma coisa especial nessa árvore para que o homem não comesse? É claro que não. Deus havia colocado uma árvore que possibilitava a vida eterna para os homens. Só que antes de o homem provar desse fruto e ter a vida eterna, Deus quis provar a obediência do homem. E por que nós obedecemos a Deus? Obedecemos a Deus porque o amamos. Se nós não o amamos, nós não obedecemos. Toda vez que nós pecamos, no nosso coração, o nosso amor a Deus, ele se desfaz. Ele se desfaz. Deus continua nos amando, mas nós esquecemos o nosso amor a Deus quando nós desobedecemos as suas leis, quando nós pecamos, quando nós magoamos as pessoas. Então, antes que o homem provasse da árvore da vida eterna, Deus queria que o homem provasse a sua obediência. E por isso que ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. É um pedido que eu faço a vocês. Nós sabemos então o que aconteceu, né? Nós sabemos que por orgulho, por desobediência, por ganância, o homem e a mulher foram então enganados pelo inimigo e desobedeceram a Deus. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto daquela árvore. E aquilo trouxe consequências que afetam nós até os dias de hoje. A consequência para aquela desobediência foi a morte para a humanidade. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, hoje nós encaramos a morte porque o primeiro homem e a primeira mulher trouxeram a desobediência a Deus. Então isso acarretou essa consequência para todos nós. Bom, e aí? O que aconteceu? Tem um texto muito especial em Romanos 5, verso 12. Ele diz assim, ó: portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Bom, eu tenho certeza que você gostaria que aquela pessoa que você ama vivesse eternamente. E eu tenho certeza que até mesmo você gostaria de viver eternamente, não gostaria? Seria muito bom. Afinal de contas, as pessoas que nós amamos nos fazem bem, nos fazem sorrir, fazem de nós pessoas felizes. Então nós queríamos elas perto de nós pela eternidade. Esse era o plano de Deus. Isso que Deus planejou para todos nós. Porém, quando nós pecamos, nós perdemos esse dom. Bom, imagine se o homem tivesse provado da árvore da vida eterna sem ter obedecido a Deus, sem ter provado a sua obediência a Deus. Aquela pessoa que você perdeu, que você gostaria que vivesse eternamente, estaria hoje do seu lado. Mas imagine pessoas más vivendo eternamente. Imagine, por exemplo, Hitler, um homem que em décadas de vida matou milhões de pessoas. Imagine esse homem vivendo eternamente. Então,
nós aprendemos que para nós provarmos da vida eterna, para nós experimentarmos da vida eterna um dia, nós temos que ser obedientes a Deus. Nós temos que mostrar a Deus que nós somos merecedores da vida eterna. Bom, infelizmente, o pecado entrou no mundo. Infelizmente, nós perdemos o dom da vida eterna. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele não iria permitir que a sua criação, a cereja do bolo da sua criação, que são os homens, as mulheres, os seres humanos, ficassem perdidos para sempre. E Deus, juntamente ali de Jesus, o Filho amado e o seu Santo Espírito, antes mesmo de nós sermos criados, eles já sabiam que nós iríamos pecar. Muito antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, Deus já sabia que isso iria acontecer. Pois então, a Trindade ali, Deus, Pai, o Filho e o Santo Espírito, haviam traçado um plano de resgate. E você pode ler aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que diz assim, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas, preste atenção nesse final, mas pelo precioso sangue de Cristo. Olha que amor Cristo manifestou na cruz do Calvário quando entregou a sua vida por nós. Nós estávamos mortos pelo pecado, nós não merecíamos mais a vida eterna, mas Jesus Cristo, em seu infinito amor, se fez homem, desceu do céu e como homem morreu em nome de toda a humanidade. Essa morte era para mim, era para você. Nós é que pecamos, nós é que somos frutos do pecado, mas Jesus, como nosso Criador, desceu do céu, se fez homem e morreu em nosso lugar. Ele carregou nos ombros dele todo o peso do pecado. Ele carregou nas suas costas não só aquela cruz de madeira, mas ele carregou os meus pecados e os seus pecados. Então nós temos que amar a Jesus por isso. Nós temos que mostrar a Jesus que nós somos merecedores do sacrifício que ele fez por cada um de nós. Se não fosse Jesus para nos resgatar, estaríamos todos fadados à morte. O sangue de Cristo já nos lavou. Então, sejamos merecedores desse amor, sejamos merecedores desse resgate de Cristo. Agora, o que aconteceu conosco quando Jesus Cristo entregou a sua vida em nosso lugar? Nós continuamos morrendo, você continua perdendo os seus entes queridos, as pessoas continuam partindo, nós ainda vamos partir, mas a diferença está na esperança que Ele nos concedeu. Quando o primeiro homem pecou, quando o primeiro homem desobedeceu a Deus, toda a humanidade estava fadada ao fracasso eterno. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, morreu por nós, toda a humanidade, inclusive o primeiro homem até o último homem que vai nascer, todos temos agora a esperança da vida eterna. Porque nós podemos morrer, nós vamos passar pela morte, nós vamos perder pessoas especiais, mas agora nós temos a esperança de um dia ressuscitar e termos as pessoas que nós amamos ressuscitadas, para que então nós possamos viver eternamente lá no céu. Deus está planejando uma reunião maravilhosa. Que reunião é essa? A reunião da sua família, com aquelas pessoas que você perdeu, com aquele ente querido que você perdeu, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. Eu não sei quem você perdeu, mas você sabe a dor que você sentiu. E olha esse texto incrível, maravilhoso de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e do 16 ao 18 também. Preste atenção, quando Jesus voltar, olha o que vai acontecer. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares.
Preste atenção agora. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Imagine essa cena. Feche seus olhos e imagine essa cena. Jesus Cristo aparecendo nas nuvens dos céus, e aquela pessoa que você perdeu, que você tanto amava, que te faz tanta falta hoje, vai ressuscitar. E então você subirá com essa pessoa ao encontro de Cristo Jesus nas nuvens do céu. E dali vocês vão subir para a morada que Deus está preparando para nós lá no céu. E então você nunca mais vai perder essa pessoa. Você nunca mais vai sentir falta dessa pessoa, porque você nunca mais vai morrer, porque aquela pessoa nunca mais vai morrer. Essa é uma promessa maravilhosa que Deus tem para mim e para você. Essa é uma promessa de esperança que Deus tem para mim e para você. Você pode estar chorando hoje a perca de uma pessoa especial, mas Jesus promete que se você for obediente a Ele, que se você guardar os seus mandamentos, se você viver uma vida digna, aquela pessoa que você perdeu, um dia estará de volta nos seus braços, para nunca mais ser perdida. Percebam o que Jesus falou para sua amiga Marta, que foi a irmã de Lázaro. Marta estava muito triste, porque o seu irmão tinha morrido, e já faziam 4 dias que ele estava sepultado. E então, Jesus disse para ela bem assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê em Jesus? Você acredita no Filho de Deus? Se você acredita em Cristo, você tenha a certeza de que aquela pessoa que morreu um dia ressuscitará. Ressuscitará e também vai morar com você nas mansões celestiais. Um médico muito famoso chamado James Simpson, ele foi simplesmente o médico que inventou a anestesia. Então, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito querida no meio, acadêmico. E ele experimentou a terrível perca de um filho, seu filho mais velho. Ele morreu, ele perdeu o seu filho mais velho para a morte. Mas, na lápide do seu filho, com um sinal de esperança, ele escreveu a seguinte frase: apesar de tudo, ele vive. Quem vive? Cristo vive. Apesar de tudo, Cristo vive. Se Cristo venceu a morte, nós também um dia venceremos a morte. Se Cristo venceu a morte, foi por mim e foi por você, e foi pela pessoa que você perdeu. Não se preocupe, eu sei que a dor da perca é terrível. Eu também já perdi pessoas especiais. Eu perdi meu pai no ano de 2008 e até hoje eu sinto falta dele. Mas hoje eu tenho no meu coração que um dia verei de novo. Um dia poderei abraçá-lo e poderei subir com ele até as mansões celestiais. Então que nós possamos nos preparar para isso. Nós possamos nos preparar para esse encontro. Eu quero finalizar esse vídeo com você lendo um texto de Apocalipse 21, verso 4. E eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e pense na pessoa que você perdeu. Pense na pessoa que você perdeu com a esperança que um dia irá encontrá-la. Preste atenção nesse texto de Apocalipse 21, verso 4. E ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Lá no céu, todas as coisas serão novas. Lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais separação, não haverá mais sofrimento. Lá no céu, enfim, nós viveremos felizes para sempre, ao lado das pessoas que nós amamos. Reflita nesses textos que foram lidos aqui hoje e coloque na sua mente que um dia você será feliz novamente e um dia você verá aquelas pessoas que você perdeu, mas será uma vez que você nunca mais terá sofrimento na sua vida. Aquela pessoa que você perdeu nunca mais irá sofrer. Aquela pessoa que você perdeu nunca mais irá se afastar de você. Mas para isso, você precisa ter fé. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e você precisa obedecer os seus mandamentos. Se você fizer isso, viva com esperança. É essa esperança que nos move. E Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Um forte abraço e até a próxima.
você precisa ver pra crer. Se às vezes não pode entender tantos porquês, tantas lágrimas na vida, lembre que existe alguém em seu favor. Eu sei, você está sendo provado no fogo. Sente o medo invadir sua mente, sua vida, apesar de enfrentar as mais duras provas. Creia, certamente Deus te levantará. Em tudo dai graças. Você deve prosseguir com fé, pois Ele pode te erguer, te pôr em pé. Pra tudo tem sempre um propósito na vida, que é regido pelas mãos do Salvador. Eu sei, você está sendo provado no fogo. Sente o medo invadir sua mente, sua vida, apesar de enfrentar as mais duras provas. Creia, certamente Deus te levantará. Em tudo dai graças. Se há batalhas pra lutar, se há um grande mar para atravessar, o Deus da vida vai te guiar. Eu sei, você está sendo provado no fogo. Sei que sente o medo invadir sua mente, sua vida, apesar de enfrentar as mais duras provas. Creia, certamente Deus te levantará.